amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Neste período de quarentena, estamos fazendo nossas edições do Agropapo por videoconferência. E nessa edição nós vamos tratar aí do tema de bem-estar animal, enfim, tema importantíssimo aí para as cadeias produtivas agroalimentares. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo a coordenadora de bem-estar da ONG Proteção Animal Mundial, Paola Rueda. Paola, satisfação contar contigo nesta edição do Agropapo. Olá, Ronaldo, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, queria que a gente pudesse começar essa nosso bate-papo aqui, você contando um pouquinho aí quem que é a Proteção Animal Mundial. Então, a Proteção Animal Mundial é uma ONG, né, uma organização não governamental. A nossa sede fica em Londres, na Inglaterra, mas a gente tem um escritório aqui no Brasil que fica na cidade de São Paulo. É uma ONG já tradicional, antiga, a gente tem mais de 50 anos de atuação no mundo, em 51 países. Aqui no Brasil, na parte, a gente trabalha com cães, gatos, né, animais silvestres e animais em situações de desastre, e eu trabalho com os animais de produção, com os animais de fazenda. Nessa área de animais de fazenda, a gente tem uma atuação bem proativa junto às indústrias, junto aos governos, né? A gente teve um acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, justamente para capacitar, né, os fiscais federais e as agroindústrias em abate humanitário, né? Já faz alguns anos esse projeto, mas atualmente a gente tem trabalhado em nível de granja, trabalhando mais em nível de produção mesmo, como melhorar essa questão do bem-estar dos animais junto à cadeia produtiva. Legal, bacana. Eu queria que você também pudesse pontuar aí justamente o conceito do bem-estar animal. O Agropapo tem um papel aí justamente também funcionar aí como uma ferramenta de comunicação educativa. Acho que seria legal pontuar justamente algumas questões aí, afinal de contas, o que se trata o bem-estar animal aplicado aí aos sistemas de produção. Perfeito, isso é muito importante, Ronaldo, principalmente porque o bem-estar dos animais, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Todo mundo usa a palavra bem-estar, mas na verdade ninguém explica exatamente o que é. Bem-estar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é uma ciência. Então, assim como nutrição, melhoramento genético, você vai pensar como uma ciência, que tem indicadores, que tem base científica, que tem estudos. Isso é bem-estar. Né? Então, quando a gente discute bem-estar, a gente discute nível científico. Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração. Bem-estar, né, no conceito mais geral dele, é como o animal se adapta ao meio que ele está inserido. Então, por exemplo, bem-estar é todas as condições que eu forneço para esse animal e como ele consegue se adaptar a essa condição ambiental. Então, por exemplo, eu tenho uma granja em que esses animais são criados em gaiola, por exemplo. Como é a adaptação? Esse animal consegue ou não se adaptar a esse meio? Então, o bem-estar vai estudar isso, essas ligações. Para que eu tenha uma análise do bem-estar, eu preciso entender padrões fisiológicos, então são vários indicadores, né, fisiológicos. Então, por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, eu vou ter indicadores baseados no ambiente, então, como eu disse, onde esse animal está sendo criado, como ele está sendo criado, qual é o sistema de produção, isso também é avaliado no bem-estar. E questões, por exemplo, de ambiente, então, sombra, calor, frio, além de tudo isso em conjunto, eu também tenho indicadores produtivos, porque o bem-estar ele tem uma relação com produtividade. Não é só produtividade, mas ele tem relação com produtividade. Então, por exemplo, animais que são bem criados, né, eles tendem a ter uma melhor qualidade de produto e uma maior produtividade. Hoje em dia, a gente avalia também indicadores positivos comportamentais e mentais dos animais. Antigamente, a gente avaliava muito a falta de bem-estar. Hoje a gente avalia o quão bem esse animal está no ambiente. Então, por exemplo, fatores positivos dessa adaptação. Ele está feliz, né? Quais são os padrões de comportamento que dizem isso para mim? Então, hoje a ciência do bem-estar está caminhando também nesse sentido. Legal, então a gente pode dizer que na ciência aí do bem-estar animal pode, por exemplo, aplicada aí dentro da pecuária de corte, da pecuária de leite, por exemplo, resultar numa carne de menor qualidade, mais macia, ou então num maior rendimento de uma vaca leiteira na produção, seria nesse sentido?
Sem dúvida tem essa relação. Se você pensar, por exemplo, na vaca de leite, um bom manejador, um bom trabalho ali no movimento da ordenha vai diminuir a questão do leite residual. Então você não vai precisar muitas vezes usar ocitocina. Isso tem uma redução no valor e tem uma melhoria na qualidade desse leite e do bem-estar do animal. Ao mesmo tempo, se você pensar em gado de corte, existe muitos trabalhos que evidenciam uma melhoria na qualidade de carne, seja ela pela maciez da carne, e também um outro efeito importante, tem um defeito de carne que chama DFD, que está relacionado a condições de frigorífico, de transporte e de momentos ali do embarque do animal, por exemplo, na propriedade. E é uma carne, aquele bife sola de chinelo, sabe? Uma carne dura, seca, firme. Também tem esse fator, né, que está relacionado diretamente à falta de bem-estar nesses processos para abate. Em frangos, a gente vê a mesma coisa. Então, você vê um defeito de carne, já é pálido, exudativo e flácido. Então, é aquele peito de frango que não pega tempero, que solta muita água dentro da panela. Também está relacionado esse defeito de carne com o bem-estar. Então, são vários fatores que trazem essa relação, né? E entre elas também a questão econômica, porque se você tem um produto de melhor qualidade, você também consegue atingir um nicho de mercado, atingir pessoas que estão preocupadas com a qualidade tanto do produto como com a qualidade de vida dos animais. Legal. E eu queria que você pudesse pontuar alguns exemplos de boas práticas aí de bem-estar animal, por exemplo, tanto na pecuária, quanto também nas granjas de suínos e aves. Vamos dizer assim, quais medidas iniciais, por exemplo, produtores dessas respectivas atividades podem estar tomando justamente para enveredar aí pela boa prática da ciência do bem-estar animal. Perfeito. São vários fatores. A maioria deles a gente diz que são ajustes de 70% a 80% desses fatores são ajustes ou de ação das pessoas. Então, por exemplo, um bom manejo de curral, um bom manejo com os animais, né, que está mais relacionado a como a pessoa faz esse processo todo, né, os indivíduos que manejam, como, por exemplo, pequenas correções nas instalações ou no tratamento com os animais. Mas, de maneira geral, por exemplo, em bovinos de corte, só o fato de ter um bom manejo de curral, um bom sombreamento para esses animais, inclusive o Nelore, né, seria já um fator bom pensando em termos de bem-estar. Suínos, a gente hoje tem um trabalho muito forte com a questão de gestação coletiva, então, para que essas fêmeas, essas matrizes suínas não sejam mais criadas em sistemas de gaiola, e sim em sistemas coletivos, com acesso a enriquecimento ambiental. Esse é um fator, o enriquecimento ambiental, que pode ser aplicado a qualquer uma das espécies, né? O que seria isso? Eu fornecer situações dentro do sistema de produção que faça com que esse animal tenha algo a fazer além de comer e dormir, né? Então, por exemplo, no caso vou te dar um exemplo de suínos, a gente pode colocar cordas de sisal para esses animais mastigarem, ou, por exemplo, uma manjedoura de feno, onde essas matrizes possam também buscar esse recurso, uma questão. Em frangos de corte, a gente trabalha principalmente com enriquecimento ambiental, a diminuição da densidade um pouco, né, para que esses animais possam ter comportamentos naturais das espécies dentro do sistema de criação, um trabalho correto com a quantidade de luz. Então, por exemplo, quantas horas de escuro, quantas horas de claro eu vou dar para esse animal no sistema fechado. Então, esses são alguns fatores que a gente pode trabalhar, alguns exemplos para melhorar essa questão do bem-estar dos animais. Legal. Agora falando, por exemplo, um pouco de mercado, assim, como é que é vista essa questão do bem-estar animal, vamos dizer assim, entre aspas, como um diferencial competitivo, algo que possa, por exemplo, render sobrepreço sobre um determinado produto, e como é que está a visão do consumidor em relação a isso? A visão do consumidor, ela é cada vez mais preocupada com a origem do seu produto. Então, a gente vê que cada vez mais os consumidores, até inclusive as perguntas que a gente recebe, né, lá na ONG, onde eu posso encontrar produtos com altos níveis de bem-estar, como que eu identifico isso? Então, a gente percebe que o consumidor, ao longo dos anos, vem se preocupando cada vez mais com a origem do produto. Você pode ter um sobrepreço, né? É claro que a gente acredita que todos os animais devem ser
criados com alto nível de bem-estar, independente, né, de qual produto ele vai ser depois no final. Mas é claro que existe um sobrepreço, tanto na questão por você ter uma qualidade melhor de produto, qualidade físico-química realmente do produto, e também por a pessoa se preocupar. Então, eu tenho uma linha que tem uma certificação de bem-estar, ou que tenho alguma auditoria, que eu consigo identificar aquilo claramente no mercado. Eu tenho uma linha que não tem, a pessoa que é preocupada com isso tende a comprar essa linha que tem essa preocupação. Então, existe ganhos diretos e indiretos aí na comercialização do produto. Legal. E como é que está a questão aí da ciência do bem-estar animal, justamente dentro do universo aí do mercado doméstico e também dos mercados internacionais? Quem está mais avançado, quem está ainda num processo de aprendizado maior, como é que é isso? Sim, nós brasileiros, a gente, vamos dizer assim, a gente está intermediário, pensando em termos mundiais, né? É claro que você tem populações que estão muito mais preocupadas com isso, como, por exemplo, os ingleses, que já trabalham com essa ciência do bem-estar muito antes da gente, propriamente dito. Esse é um fator. Outra questão também importante é o quanto as pessoas têm de informação. Então, eu acho que a gente acredita muito com o advento da internet, das redes sociais, as informações que as pessoas recebem hoje é uma quantidade muito maior do que anteriormente, e isso ajuda ou não, né? Dependendo, é claro, da informação que a pessoa recebe, pode ser uma informação enviesada. Então, a gente acredita que sim, que essa tendência, tanto no Brasil, ela tende a aumentar de preocupação com relação ao bem-estar, como internacionalmente. Isso tem um efeito para a gente, tanto no nosso mercado doméstico, aqui de venda de produto interno, mas também tem um efeito nos trades, nas comercializações internacionais. Então, por exemplo, se um parceiro de negócio do Brasil, ele exige um nível de bem-estar maior, nossos produtores acabam tendo que trabalhar em fatores de melhoria para atender esse mercado internacional. Então, eu acho que o bem-estar ele joga tanto com essas questões internas do país, como de comercialização externa também. Agora, me diga uma coisa, existe, vamos dizer assim, uma padronização dos critérios de bem-estar animal? O que eu quero dizer? Uma padronização internacional? Porque, por exemplo, de repente, um importador ou um comprador de determinado produto, ele pode exigir alguns processos que dentro da realidade dele pode fazer sentido e dentro da realidade de um outro país, não. Ou vamos dizer assim, dizendo de uma outra forma, a ciência do bem-estar animal, de repente, em algumas situações pode ser usada como subterfúgio para uma medida protecionista e tudo. Existe uma padronização de critérios internacionais? A gente tem, por exemplo, a OIE, que é um organismo internacional que tem algumas questões de bem-estar, só que a gente entende que a OIE tem mais de 160 países, nas suas mais diferentes realidades de produção. Então, é claro que, em termos de bem-estar, ela vai estar no nível baixo em relação a alguns países mais exigentes, porque ela tem que atender todos esses países que compõem a sua base. Atualmente, por exemplo, a gente tem a legislação da União Europeia, que é uma legislação mais rígida em termos de bem-estar. Então, por exemplo, quem vende para lá teria que atender alguns critérios desses, então, que é diferente da nossa legislação nacional. Então, a gente não tem essa padronização. Na verdade, fica muito a cargo do cliente. Então, por exemplo, eu sou uma rede de supermercados de um determinado país. Eu tenho o meu compromisso público em termos de bem-estar. Então, por exemplo, se no meu compromisso público está lá escrito que eu não compro carne de animais provindos de gaiola, esse produtor que vai atender, brasileiro, que vai atender essa rede internacional, ele não vai poder ter os animais em gaiola. Então, isso vai depender muito de como se dá essa comercialização. Eu não sei se ele pode ser usado como uma barreira protecionista, mas sim como a gente, como eu disse, os consumidores estão em níveis diferentes de exigência. Então, talvez para a gente brasileiro isso não possa fazer sentido hoje, mas, por exemplo, para a Alemanha isso faz sentido, né, essa exigência. Então, eu acho que está mais relacionado com o quanto os consumidores eles são exigentes do que realmente uma barreira comercial. Legal, bacana. E tu acredita que a gente consegue estabelecer uma relação aí entre o que a gente está vivendo nesse momento, da pandemia da Covid-19 e o bem-estar animal? Você acredita que a ciência do bem-estar animal, nesse período pós-pandemia aí, pode justamente ter um holofote jogado por cima dela, ganhar mais importância, ou uma tentativa de ser mais bem esclarecida e tudo? Como é que você observa isso?
Eu acredito que sim, porque o bem-estar ele tem e o estresse, de maneira geral, ele tem uma relação direta com a imunidade. É só a gente ver, né? Se você tem um trabalho para entregar um relatório, logo você já fica doente com aquela carga de estresse que você tem, né? Então não é diferente com os animais. Então, quanto melhor as condições ambientais e de adaptação que você fornecer para esse animal, mais imunologicamente competente ele vai ter, ele vai estar. Então, mais ele vai conseguir lidar com essas situações, por exemplo, de vírus. Né? Então, esse é um fator importante que eu acho que o bem-estar pode ajudar. E num outro viés, que não tem uma relação com o vírus do Covid, mas sim com o sistema de produção, são o uso indiscriminado de antibiótico. Que também, quando você fornece uma boa condição ambiental para esse animal de bem-estar, você reduz o uso de antibiótico, tanto profilático como muitas vezes terapêutico, né, por ter essa imunidade melhor. Então, também você consegue melhorar a questão das bactérias. Então, eu acho que o bem-estar ele tem sim uma importância muito relevante no pós-Covid para a nossa produção nacional e internacional. Legal, Paola. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, peço a gentileza de você deixar os contatos aí da Proteção Animal Mundial para quem quiser mais informações. Sim, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail info@worldanimalprotection.org.br ou diretamente no meu e-mail, que é paolarueda@worldanimalprotection.org.br. Muito bem. Tá Dado o bom? recado, uma vez mais agradeço e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem Imagina. produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.